Olá, amigos, com a graça de Deus, estamos aqui novamente para continuar o estudo da sua palavra. E desejamos que Deus abençoe você, a sua família, seus amigos, e vamos orar para que o Espírito de Deus nos ajude a aplicar essas verdades da palavra de Deus em nossa vida diária. Bem, vamos considerar aqui agora Mateus capítulo 18, acerca de um irmão que nos ofende, um irmão que peca contra nós. Aqui no capítulo 18, 21 e 22, nós encontramos aqui Pedro aproximando-se de Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Interessante que entre os judeus, entre os fariseus, existia uma regra, que você pode perdoar uma pessoa até 3 vezes. E Pedro, que era discípulo de Cristo, ele pensou assim, eu vou propor a Jesus que dobre essa quantia. Em vez de 3, 7, né? Porque 7 é o número da perfeição, né? Então ele perguntou a Jesus, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ele ficou muito surpreso com a resposta de Jesus. Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quanto é 70 vezes 7? 490 vezes. Você precisa perdoar o seu irmão 490 vezes? Não, isso aqui é apenas uma ilustração. O perdão não tem limite. Quero perguntar a você, quantas vezes você já pediu perdão a Deus? 3 vezes? 7 vezes? 490 vezes? Quantas vezes? Quantas vezes necessitamos do perdão de Deus? Jesus declarou que esse perdão que nós necessitamos é infinito. Vamos ler a mesma mensagem em Lucas capítulo 17. Aqui diz assim, a partir do verso 3, diz assim, disse Jesus, tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para dizer estou arrependido, perdoe-lhe. Irmão, qual foi a reação dos discípulos? Eu achei muito interessante. Quando Jesus falou assim, olha, perdoa o seu irmão, quantas vezes ele se arrepender e vier para você? Quantas vezes te ofender? Verso 5 diz assim, então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. O que eles disseram aos discípulos? Eles não tinham fé para perdoar tantas vezes, né? Quando Jesus falou assim, olha, se teu irmão vier num dia pecar 7 vezes contra você, perdoa-lhe. E os apóstolos disseram, Senhor, nós não temos fé para isso não, viu? Aumenta-nos a fé. Agora Jesus fala que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós vamos dizer à amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela obedecerá. Então, queridos, Jesus quer dizer o seguinte, para eu perdoar o meu irmão, quantas vezes ele me ofender, eu preciso de fé, como um grão de mostarda, né? Então, queridos, voltando a Mateus 18, observem aqui como devemos tratar uma pessoa que peca contra nós ou contra qualquer um. Aqui no capítulo 18, verso 15, a partir do verso 15 diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Alguém te ofendeu, alguém prejudicou a sua reputação, o que você deve fazer? Sair reclamando para outras pessoas? Falando do pecado de um irmão contra outras pessoas? Aqui diz assim, vá e repreenda-o em particular. Vocês já pensaram, queridos, quanto problema evitaríamos na igreja se seguíssemos
a orientação de Cristo? Vamos imaginar que o irmão cometeu um pecado qualquer e eu fico sabendo. Eu, como cristão, estou preocupado com a salvação do meu irmão, o que eu devo fazer? Nem deixar para lá e nem espalhar o pecado dele, ou o seu defeito de caráter, né? Eu devo me dirigir a ele e falar com ele em particular. E aqui diz assim, se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. E no verso 16, Jesus continuou, mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essa pessoa, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considera-o gentio e publicano. Então, queridos, aqui está o método divino para tratar problemas pessoais e problema da igreja. Interessante que em Gálatas, o apóstolo Paulo ele tocou no assunto também. Observem aqui o livro de Gálatas, aqui diz assim, Gálatas, no capítulo 6, Paulo, inspirado por Deus, diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Vocês observaram que aqui Paulo diz assim, vós que sois espirituais, restaurem essa pessoa. Queridos, a correção de uma pessoa na igreja ou de alguém que pecou contra nós, essa correção é uma obra de restaurar, não é uma obra de vingança, não é uma obra de destruição, não é uma obra de revanche, não, é uma obra de restauração. Então Paulo diz assim, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Então, querido, quando a pessoa peca contra nós ou contra qualquer outra pessoa, o nosso trabalho é de restauração, não é um trabalho de punição, não é um trabalho de penitência, nada disso. Eu pergunto, como Deus nos trata quando nós pecamos? Eu vou ler aqui com você, vamos ler juntos o Salmo 130. Eu realmente fiquei muito confortado quando li este Salmo. Salmo 130, aqui o salmista diz assim, das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Agora observem bem a declaração, e é uma pergunta também do salmista, né? Verso 3, se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Eu pergunto a você, pergunto a todos vocês que estão nos ouvindo, quem nunca pecou? Quem não comete erros? Quem não peca? É claro que o alvo de Deus é que nós sejamos vencedores sobre o pecado, mas lá em 1 João 2 diz assim, meus filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis. Esse é o alvo divino para nós. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Agora, voltando aqui ao Salmo 130, observem bem essa pergunta do salmista, né? Senhor, se tu observares a iniquidade, quem vai escapar? E o verso 4 traz muito conforto, né? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Queridos irmãos, queridos amigos, o que é que nos dá ânimo para continuar da vida cristã depois de havermos pecado? É a certeza do amor de Deus, é a certeza de que Deus nos perdoa quando nós reconhecemos nosso pecado e o confessamos.
E diz a palavra de Deus que mesmo quando somos vencidos por Satanás, Deus não nos abandona. Verso 5 diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, e nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Nós achamos também uma promessa maravilhosa em Isaías, profeta Isaías, no capítulo 55. Aqui temos um convite de Deus: todos vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham e comam. Aqui está falando que o pão da vida é gratuito para todos nós. Agora, irmãos, há muita atenção ao verso 6 até o verso 8. Diz assim: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Agora, queridos, observem bem essas palavras finais do verso 7. Volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aqui diz que Deus é rico em perdoar, né? Tem outra versão que diz assim: porque ele é abundante no perdão. Então, queridos, se você pecou, se eu pequei, se nós pecamos, se nós ofendemos um irmão, se nós trouxemos algum opróbrio para a igreja, estamos arrependidos, devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. E Jeremias, capítulo 29, verso 14, aqui o profeta Jeremias, ele também se refere a voltar-se para Deus. Ele diz assim: volte-se para Deus de todo o coração, e Ele nos receberá. Verso 13 diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. O verso 13 diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Bem, queridos, o ponto essencial aqui é o seguinte: embora nós tenhamos pecado, embora nós tenhamos cometido falhas de caráter, embora tenhamos caído em pecado às vezes, né? Diz que Deus não nos abandona. Ele nos convida a voltarmos para Ele. Então o profeta Isaías diz assim: busquem o Senhor enquanto pode ser achado, venham a Ele enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos, e volte ao Senhor, que se compadecerá dele, porque Ele é abundante em perdoar. Ele tem prazer no perdão. Ele tem prazer em nos recuperar. Eu quero trazer mais um ponto para terminar, naquela experiência do pródigo que se voltou ao pai. Por que ele voltou? O que é que o estimulou a voltar-se ao seu pai? É porque ele sabia que o pai o amava. Embora ele tivesse uma compreensão ainda limitada, porque ele falou assim: eu quero voltar apenas como empregado, mas o pai o recebeu como filho, né? Mas o que lhe deu ânimo, o que lhe deu força para voltar ao pai, foi a certeza de que o pai o amava. Você se lembra no capítulo 15, versículo 1? Diz que pecadores e publicanos, eles se ajuntavam para ouvir Jesus. Por quê? Porque eles sabiam e percebiam que Jesus os amava. Querido amigo, querida irmã, querida amiga, tenha essa certeza: Jesus ama você. Jesus ama a mim. Jesus nos ama. E Ele está mais disposto a nos receber. É verdade que Ele espera que nos arrependamos, mas Ele mesmo nos dá arrependimento, para que sejamos perdoados e restaurados.
Ele quer fazer uma obra completa na minha vida e na sua vida. Vamos aproveitar para aceitá-lo de todo o nosso coração. Ele fará uma obra completa e nos preparar para a sua vinda, para a sua volta. Que essa seja a minha experiência e a sua experiência. Amém. Fonte de amor.